Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou estudante de História do oitavo semestre da FMU. Olá a todos, me chamo Jonathan, também estudante de História da FMU. Oi, gente, eu sou o Pedro, sou colega aí do Jonathan e da Larissa. Bom, nós estamos, né, no nosso sétimo podcast, né, o podcast do Fim do Mundo, que faz parte do nosso projeto de estágio obrigatório da faculdade, né, que devido à pandemia do novo coronavírus, nós ficamos impossibilitados de fazer o estágio obrigatório em sala de aula. Então, né, o MEC, junto com a nossa instituição, nos deu a opção, né, de fazer o estágio remoto. Né? Então, esse é o sétimo podcast de uma série de 10 podcasts, né, onde a gente vai tratamos já, né, dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, falamos um pouquinho do período da guerra e agora vamos tratar um pouco do período pós-guerra, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco do pós-guerra na Europa, e de alguns desdobramentos, né, que se deram desse pós-guerra, alguns acontecimentos. E essa aula, ela é indicada, né, para alunos do terceiro ano do ensino médio, mas caso você já tenha concluído os estudos ou ainda não esteja no terceiro ano, você é muito bem-vindo aqui com a gente. Bom, então, para começar, né, a gente quer, no podcasts anteriores, a gente falou um pouco sobre o período de guerra, né? No podcast anterior, no sexto podcast, nós falamos um pouco sobre como acabou essa guerra, né? Falamos sobre o ataque às bombas atômicas, né? A derrota do exército nazista para o exército vermelho. E agora a gente vai falar um pouquinho de o que aconteceu. Bom, assinamos o acordo de cessar-fogo, né, o acordo de rendição, e aí, o que aconteceu? O que aconteceu com a Alemanha? O que aconteceu com os carrascos nazistas, né, o que aconteceu com Hitler? Então, a gente vai tratar um pouquinho disso nesse podcast, para que nos próximos a gente fale um pouquinho sobre como as coisas, enfim, se desdobraram, né, aqui na América, com os Estados Unidos, a criação da ONU, mas antes disso a gente teve alguns fatos, né, e um deles foi o julgamento de Nuremberg, né. Eu acredito que, né, para você que está ouvindo a gente, não é segredo nenhum, né, as atrocidades que aconteceram no período da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, né, os campos de extermínio, toda a perseguição aos grupos judeus, mas também aos grupos ciganos, né, aos testemunhas de Jeová, aos comunistas, aos gays, né, e tudo isso gerando, né, uma matança, né, e morreram muitas pessoas, muitos civis, né. Uma das coisas que mais diferencia a Segunda Guerra Mundial de outros conflitos é porque não morreram só militares, morreram muito mais civis do que militares, né? Pessoas que não tinham como se defender ou simplesmente não estavam atacando o outro lado. E quando acaba essa guerra, né, os países aliados, eles se reúnem, entendem que essas pessoas a alta cúpula do partido nazista, eles precisavam ser julgados e condenados pelos seus crimes, né? O Hitler, né, que era o líder do partido nazista e chefe de Estado da Alemanha, né? Ele se suicidou em 30 de abril de 1945, quando o Exército Vermelho estava se aproximando de Berlim, né? E ele estava em Berlim e ele sabia que enfim, ele iria ser executado. Então, antes de alguém executá-lo,
ele cometeu suicídio, né, junto com a esposa dele que estava no lugar, mas houveram também outros dois importantes membros do Partido Nazista que cometeram suicídio, né, o comandante da SS e o Joseph, que foi o ministro da propaganda, também cometeram suicídio antes do julgamento, né, mas aí você tinha outras pessoas, foram 24 pessoas, né, para o julgamento de Nuremberg, no qual duas acabaram sendo dispensadas do julgamento, mas os outros 22 foram julgados. Exatamente, né? O julgamento de Nuremberg, ele tem algumas peculiaridades bem interessantes, né? Como a Lari bem trouxe, ele foi um tribunal, né? Na verdade, uma formação inédita de um tribunal militar internacional para julgar de fato ali o alto escalão nazista, né? Então não era para julgar qualquer pessoa, qualquer soldado, qualquer general, né? Do exército nazista. Era de fato aqueles que os aliados entendiam que conduziram toda as ações alemãs, né? As ações nazistas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele durou, né? Os procedimentos ali, jurídicos duraram em torno de 315 dias, né? Entre novembro de 45 até outubro de 46, e eles aconteceram no Palácio da Justiça de Nuremberg, na Alemanha. A cidade que simbolizava um dos bastiões nazistas, né? Então, justamente por esse simbolismo de força nazista, uma cidade ali onde o Hitler tinha um carinho especial, os aliados usaram para mostrar que, olha, aqui, nesse momento, é julgado essa força nazista, né? E ela deixa deixa de existir a partir desse momento. Então, foi de fato para desmistificar, né, toda a aura do regime de Adolf Hitler. Como a Lara bem trouxe, né, foram 24 indiciados, mas somente 22 participaram deles, né? Um dos indiciados foi o Robert Lee, cometeu suicídio antes do tribunal mesmo se reunir, e o Gustav Krupp, que recebeu dispensa por questões de saúde, né? Foram os únicos dois que não participaram do, dos processos jurídicos, né, que foram montados de fato ali para trazer algum tipo de justiça, né, aos acusados de forma imparcial. E que quem promoveu toda essa ação, todo esse tribunal, né, foram as quatro potências dos aliados, né, Estados Unidos, União Soviética, França e a Inglaterra. Então, cada um deles tinha um representante que fazia parte desse tribunal, né? E quem comandou o tribunal foi um dos representantes dos Estados Unidos, né? O Robert W. Jackson. Ele era apelidado de Justice Jackson, né? Ele que coordenou todo esse processo de julgamento durante todo esse tempo, um julgamento bem longo, de fato, porque, como tudo na Segunda Guerra Mundial, e teve grandes expressões, né? Então, de fato, um julgamento para um momento como esse, para pessoas envolvidas como essas que foram, exige de um período muito longo, né? Devido às acusações, devido a todas ali as provas que foram levantadas, tudo que eles estavam sendo acusados e a forma como eles se defendiam também, né? Porque os crimes de guerra, eles só são crimes de guerra quando a guerra acaba, né? E só são crimes de guerra para o país que foi derrotado também. Então, muitos dos crimes que eles foram julgados, né? Os aliados também cometiam, mas como os aliados foram vencedores, eles julgaram os alemães. Então, se tinha muitas evidências, se tinham muitas provas, se tinham muitos dados, se tinham muitos documentos, e esses indiciados, eles também se defendiam, né? Então, eles montaram toda uma estrutura para se defender também, ou tentar sair com menos com menos consequências, né? Menos, não, perdão, com menos consequências
desse julgamento. Isso mesmo. O período ele foi longo e, né, mesmo a gente já tendo duas pessoas que haviam sido indiciadas ao julgamento, somente 19 delas chegaram a ter questões de condenações, tendo 3 desses membros sido absolvidos no processo. E aí o resultado do tribunal foi o decreto de 12 condenações à morte, 3 à prisão perpétua, 2 a 20 anos de prisão e uma a 15 anos e uma última a 10 anos de prisão. Como o Jonathan falou, né, os crimes julgados, né, pelo julgamento de Nuremberg, né, eles foram divididos em 3 tipos para ficar, acredito, né, que para ficar mais fácil na hora deles pesarem as condenações, né, do tipo de crime era o crime contra a paz, né, então o planejamento e o engajamento em atividades de guerra que cumprisse todos os acordos internacionais, né? Então os crimes contra a paz, se o Hitler estivesse vivo, né, com certeza ele seria enquadrado, né, nesse tipo de crime, porque havia o acordo, né, antes da Segunda Guerra Mundial, após a Primeira Guerra, quando a Alemanha perde, né, que ela não se desenvolveria, meu pai, militarmente, né, e belicamente para se preparar para uma próxima guerra. Ela descumpre esse acordo. O outro crime são os crimes de guerra, né, que é o tratamento impróprio a civis e prisioneiros de guerra. Como o Jonathan mesmo disse, crime de guerra ele só é julgado e ele só existe quando a guerra acaba e só comete ele quem perde a guerra, né? Porque americanos e soviéticos cometeram muitos crimes de guerra e quando eles vão ao julgamento de Nuremberg, eles são absolvidos, né? Então, esse julgamento ele é bem polêmico por algumas questões e essa é uma delas, né? E o outro tipo de crime que foi também julgado é o crime contra a humanidade, né? Então, são assassinatos, escravização, deportação e perseguição a civis com base em motivos políticos, religiosos e raciais, né? Então, a gente tem, né, esse julgamento, como o Pedro falou, houve condenados, né, alguns condenados à morte, as execuções desses condenados à morte foi no dia 16 de outubro de 1946, e o julgamento de Nuremberg ele foi um marco temporal, né? Ele foi um acontecimento que vai marcar a história do direito internacional, né? O direito internacional ele começa a ser mais, ele começa a ganhar espaço nas discussões, né? E também surge a necessidade de uma corte internacional permanente, né? Que as pessoas, após a Segunda Guerra Mundial, acho que vale aqui uma reflexão. Elas entendem, a Europa, ela, com o estereótipo, né, e a filosofia do eurocentrismo, eles sempre se colocaram como os povos evoluídos, os civilizados. E quando um país que está num continente, né, que está como civilizado, faz barbaridades como essa, o mundo inteiro ficou alarmado, né? Eles ficaram muito assustados, como que europeus conseguiram dizimar milhões de vidas, né? Então, o cuidado que eles tiveram, né, após a Segunda Guerra Mundial e o discurso de nós vamos trabalhar para que isso não se repita, né?
O que aconteceu durante a Segunda Guerra, as pessoas precisam saber para que isso não se repita, esse discurso vai ganhar força. E aí tem o estabelecimento da Corte Internacional, né? E aí, com a criação da ONU, também criada a Corte Internacional de Justiça, que hoje é conhecida como a Corte de Haia, né? Ou Tribunal de Haia. Então, a gente pode dizer que o julgamento de Nuremberg ele abre, né, o caminho aí para a criação do Tribunal de Haia, que hoje, né, é extremamente importante justamente para julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, né, e que essa corte hoje do Tribunal de Haia, ela julga indivíduos, né, ela não julga estados. Quem vai julgar, né, estados é outra corte, né? Mas o Tribunal de Haia, ele é importante porque ele vai julgar indivíduos, e geralmente esses indivíduos são chefes de Estado, né? Inclusive, o nosso atual presidente, ele foi denunciado ao Tribunal de Haia por crimes contra a humanidade, né? Por conta do genocídio de povos indígenas e por conta da questão da gestão dele na pandemia agora, né? E o Tribunal de Haia, ele se consolida, né, a partir de 2002, então levou muito tempo, né, desde 1946, que foi quando alguns países eles vão dizer que existe a necessidade de criar um tribunal internacional. Até 2002 tem um longo período, mas o tribunal ele está posto, né, e hoje ele funciona, enfim. Então, o julgamento de Nuremberg e o fim da Segunda Guerra Mundial, ele teve um impacto muito grande na nossa sociedade e nos fez abrir os olhos para a necessidade de realmente ter uma forma de julgar e condenar chefes de Estado ou pessoas do alto escalão, né, da política aí, que cometem crimes contra a humanidade, para que elas não tenham um sentimento de impunidade, de que estão acima do bem e do mal, como aconteceu por muito tempo. Isso. Duas questões que também é interessante a gente levantar, voltando um pouco ao próprio tribunal. O nome de Tribunal de Nuremberg, ele também é uma alusão às leis de Nuremberg, que elas marcaram o início da perseguição nazista aos judeus, né? Que eram as leis de proteção do sangue alemão e da honra alemã, que ela marcava ali a proibição de relações, casamentos entre pessoas alemãs e principalmente pessoas de origem judia, mas também pessoas negras e de origem cigana. E após essa questão das leis de Nuremberg, outra questão também eram as leis de cidadania alemã, que elas faziam com que somente as pessoas que fossem consideradas dentro ali dos parâmetros do governo cidadãos alemães, somente as pessoas que tinham sangue alemão podiam ser consideradas cidadãs, e pessoas que tivessem origens diferentes, esse tipo de questão, elas eram somente vistas como sujeitos de Estado. Isso marca o início não só de uma perseguição que já existia por causa de questões de racismo e coisas parecidas, mas também a concentração da população judaica em guetos, esse tipo de questão. E uma coisa interessante também da gente levantar é que não foram somente pessoas do alto escalão que chegaram a ser indiciadas no Tribunal de Nuremberg. A gente tem o Gustav Krupp e o... Cadê o nome dele? O Julius Streicher, que eles eram civis. O Julius Streicher era chefe de um periódico racista, antissemita, que ele foi condenado à morte.
e o Gustav Krupp foi um do que tiveram as acusações dele canceladas por causa de saúde, mas ele era um industrialista que ele se utilizou do trabalho escravo, né, que foi utilizado ali dentro da questão dos campos de concentração, dos campos de trabalho. Ele foi um civil que se beneficiou desse programa. É muito bom pontuar nessas questões que foram levantadas por vocês, porque, de fato, o Tribunal de Nuremberg, ele foi muito forte, né? Na época, ele gerou impacto significativo nessa questão de julgamentos internacionais de crimes de guerra, né? Tanto que ele serviu como inspiração para a Convenção de Genebra, né, que dita as leis de guerra internacionais, e também contribuiu, como a Lara bem pontuou, para a Declaração Universal dos Direitos Humanos também, né, e depois veio a ser usada também para a questão da ONU, né, e outros órgãos que cuidam dos direitos humanos, né. Só queria trazer aqui alguns nomes dos principais réus de Nuremberg, e um pouco o comportamento deles, né? Como eles lidavam, a frieza deles, mesmo ali sendo julgados de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, né? E crimes assim de nível máximo de barbárie, né? Podemos dizer assim. O primeiro deles é o braço direito e o maior nome na Alemanha nazista depois do Hitler, que era o Hermann Göring. Ele como eu falei, só abaixo do Hitler era só ele, né? Ele era o marechal que liderou a maioria das acusações, dos acusados, perdão. E antes de ir para a forca, ele foi condenado à morte, mas antes de ir para a forca, ele mesmo cometeu suicídio, né? Então foi ali meio que uma sacanagem que ele fez com os aliados, né? Então os aliados achou que iriam matá-lo, mas ele mesmo se matou, né? O Albert Speer, ele era ex-ministro de armamentos e ele adotou um discurso bem peculiar, né? Ele disse que se arrependeu, então ele manteve uma postura de arrependimento, e essa postura de arrependimento dele no tribunal fez com que ele escapasse da morte. Ele só pegou apenas 20 anos de prisão, né? O Rudolf Hess, que é o secretário particular do Hitler, né? Ele bancou praticamente o louco durante todo o julgamento e recebeu prisão perpétua, mas ele se matou em 1987, né, após 42 anos de prisão militar de Spandau, né? Então são alguns nomes assim bem peculiares, e tem um último aqui que é talvez o caso mais curioso, que é do Karl Donitz. Ele era líder da Marinha alemã, e ele pegou apenas 10 anos de prisão, graças a uma carta de um almirante norte-americano declarando que a conduta dele havia sido justa, né, durante as suas ações de guerra. Ou seja, por causa de uma carta de um almirante aliado, ele escapou da pena de morte, né? Então, são alguns nomes assim curiosos, né, de grande relevância na Alemanha nazista, mas que tiveram julgamentos bem engraçados, né, bem curiosos, assim de se dizer, com todas as aspas do mundo, né, claro. Já no pós o período de julgamento, né, pós as sentenças serem dadas e o mundo voltando a caminhar um pouco, né, como era antes da guerra, vale só o destaque aqui, entre parênteses, que o conflito ele fez uma quebra econômica sem precedentes na Europa novamente, né? Estipula-se ali que o conflito contabilizou um gasto total de 413 bilhões de libras, né? Então é muito dinheiro, né? Foram fabricados mais de 296 mil aviões, 53 milhões de toneladas de equipamentos navais, né? Então foi um investimento assim absurdo, foi muito grande, e um investimento que não teve retorno nenhum, porque os principais países afetados estavam na Europa
principalmente dos que perderam, né? Alemanha, Itália, estavam na Europa, né? Então eles sofreram consequências assim sem precedentes, né? Economicamente falando. E com isso os Estados Unidos, né? Em uma tentativa de proteger o capitalismo que estava em crise, ele aprovou em 1948 um plano de auxílio econômico, né? Aos países destruídos pela guerra, o chamado Plano Marshall, né? Que trouxe uma estabilidade mínima economicamente falando, para que os países afetados pudessem se recuperar, inclusive a Alemanha, né? A Alemanha também sofreu muitos investimentos ali dos Estados Unidos, e com o fim da Segunda Guerra Mundial e o Plano Marshall, novamente os Estados Unidos ele se coloca, já havia se colocado como na Primeira Guerra Mundial, como uma das maiores potências do mundo. Hoje, nesse momento da pós-Segunda Guerra Mundial, como a principal potência mundial, a principal potência, né, existente naquele momento. Que a Inglaterra estava quebrada, a Alemanha estava quebrada, a França estava quebrada, né, a Itália, então, nem se fala. Então, os Estados Unidos ele se colocou ali definitivamente, e até hoje é uma das principais, né, não tem mais o status da principal, única, exclusiva, mas começou aí com o Plano Marshall essa bandeira norte-americana como a principal. O plano Marshall, ele nada mais é, né, do que a gente pode dizer que é o estopim da Guerra Fria, né? Foi um plano que os Estados Unidos teve para reconstruir esses países da Europa, né, com o dinheiro de um país capitalista, para que eles não fizessem alianças com a União Soviética, que era socialista, né? Então, um país que está recebendo dinheiro dos Estados Unidos não poderia em nenhum momento fazer uma aliança com a União Soviética, né? E aí começa essa disputa por territórios e disputa por controle político dos países, né? E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela é dividida, né? Então, a Alemanha Ocidental ela fica sob custódia dos Estados Unidos, né? Sobre um regime capitalista, e a Alemanha Oriental ela fica sob custódia da União Soviética, né, sobre um regime socialista, e a capital Berlim ela fica ali dividida entre os dois, né, para que eles fizessem a gestão da capital. O processo de reunificação da Alemanha só vai acontecer muitos anos depois, né, onde vai marcar o fim da Guerra Fria, que a gente vai falar nos próximos podcasts um pouquinho, mas é importante dizer que, acabando a Segunda Guerra Mundial, a gente já começa ali o início de algumas tensões políticas na própria Alemanha, né? Outra coisa que é importante dizer também, né, que a gente não pode deixar passar batido, é que quando os países aliados entram na Alemanha, eles massacram os civis que ainda estavam lá, né? E o próprio estupro é uma arma de guerra, né? Então, muitas mulheres alemãs sofreram estupros coletivos de soldados aliados como uma forma de punir, né, aquele país e aquele povo. Então, no julgamento de Nuremberg, você tem os aliados punindo os nazistas por crimes de guerra, mas quando eles entram na Alemanha, quando eles tomam a capital de Berlim, eles cometem crimes tão baixos, né? Quanto alguns cometidos em lugares onde o exército nazista passou. E aí a gente tem outro problema também, né? Acabou a guerra, os prisioneiros de campos de trabalho forçado, campos de concentração, de extermínio, eles foram libertos, mas essas pessoas não têm mais casas, né? E o que a gente faz com essas pessoas?
E aí nenhum país quer receber essas pessoas, né? Tem muitos relatos, inclusive, de soldados, né, que dizem que as pessoas estavam muito desnutridas, muito, assim, algumas pessoas estavam há semanas sem comer, né? E aí elas implorando por comida para os soldados que as libertaram dos campos, e os soldados naquele momento eles só tinham chocolate, né? Então eles dão chocolate a essas pessoas, né? A esses prisioneiros nazistas, e eles dos prisioneiros dos nazistas, e eles morrem instantaneamente, né, com a quantidade de açúcar que eles ingerem. Então, você tem uma grande quantidade de pessoas que não têm casa, elas não têm documentos, elas estão doentes, elas estão desnutridas e elas precisam de cuidados. Mas nenhum país, nem da Europa, nem os Estados Unidos, eles quiseram se comprometer com essas pessoas, né? Então, de certa forma, elas começaram a se espalhar pela Europa, e aí você tinha um problema também, né? Que as pessoas olhavam para os ex-prisioneiros de campos de concentração e não viam como sobreviventes, como nós vemos hoje, né? Elas viam como pessoas covardes, né? Porque elas pensavam que se essa pessoa está viva, é porque ela de alguma forma, ela contribuiu para o regime nazista e não mataram ela, né? Então eles sofreram preconceito durante muito tempo, né? Durante muito tempo eles foram muito mal vistos, aonde eles estavam, nas comunidades que eles estavam inseridos. E tem até, né, chama, se eu não me engano, é Levi o nome dele, que ele escreve um livro contando, né, sobre o que ele passou no campo de concentração, e ele fala que ele tem tanto para falar, mas não tem ninguém para ouvir, que ninguém quer ouvir ele, né? Então, essas pessoas também, o sofrimento não acabou quando simplesmente abriram a porta, os portões dos campos de concentração e falaram: vocês podem sair, né? Na verdade, a gente ainda tinha uma crise humanitária no mundo naquele momento. E então, os Estados Unidos, né, a ONU já havia sido criada, ela decide criar o Estado de Israel. E aí, para resolver um problema de um povo que não tinha um país, não tinha um território, não tinha um lugar que as pessoas quisessem acolhê-los, né? Ela acaba criando outro problema, porque aonde é o Estado de Israel, já existia o Estado da Palestina e já tinha um povo morando ali, né? Então, a ONU, nesse momento, né, obviamente financiada pelos Estados Unidos, ela acaba criando um problema que até hoje a gente tem uma crise política, uma crise humanitária e vários crimes de guerras cometidos até os dias atuais por conta dessa tomada de decisão. Isso mesmo. E um ponto interessante da gente levantar também é que essas pessoas, que elas sobrevivem, principalmente de pessoal de comunidade judaica, essas sociedades têm uma grande cicatriz, né, dentro desses acontecimentos, porque grande parte do pessoal que sobrevive, às vezes são pessoas que haviam mudado de país e voltam e elas não têm essa mesma conexão e essa mesma vivência dessa população que sobreviveu ao Shoah, que é o nome do Holocausto, ali utilizar o nome que os judeus utilizam ao invés de Holocausto para se direcionar ali ao genocídio. E aí como elas não encontram esse tipo de comunidade mais, esse sentimento de pertencimento, elas ganham um grande vazio e acaba se tornando uma forma de imposição também dentro do ambiente do Oriente Médio.
que ele teve algumas pequenas tensões durante a Segunda Guerra Mundial, e se torna uma possibilidade de se criar ali um Estado, de criar um contato, uma nova forma de estabelecimento. E aí ele acaba sendo proposto por algumas partes, e grande parte de alguns movimentos judaicos, ele é estabelecido com a ajuda da ONU. Exatamente, é só para nós, né, pontuarmos também que vale destaque, além das ocupações, né, dos aliados nos Estados na Alemanha e também na Áustria, né, ali são divididos locais onde cada país dos aliados ocuparam, né, de forma independente, autônoma ali no caso. Também vale o destaque para a ocupação dos Estados Unidos no Japão, né? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, a rendição japonesa aos Estados Unidos ela aconteceu em agosto de 45, né, após as duas bombas atômicas e após a declaração também de Potsdam, né, que impôs ao Japão a ocupação militar dos Estados Unidos, e ela foi realizada pelo general Douglas MacArthur, e a ocupação ela durou de 45 a 51, 1951. E ela só diminuiu, né, ela só acabou ali, e o Japão voltou a ser um país independente com o Acordo de Paz de São Francisco. Ou seja, né, o Japão, ele, após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele ficou 6 anos sobre a ocupação estadunidense, além da uma série de imposições que eles também sofreram, né? Uma série de julgamentos e questões que eles sofreram. E também tiveram como um acordo não executarem ou não tirarem do cargo o imperador japonês também, né? Ele permaneceu no cargo, mas sobre o domínio e sob o controle estadunidense, né? O Japão sofreu severas consequências também, perdeu os países que ele tinha dominado e tinham conquistado durante a Segunda Guerra Mundial, assim como a Alemanha, assim como a Itália, né? Perderam também os seus territórios tanto na Europa quanto na Ásia e na África também, né? Eles perderam os seus domínios. Então, vale esse importante destaque que o Japão também sofreu, ele não passou batido, né? Ele também sofreu crimes de guerra, também teve seus membros do alto escalão julgados também, né? Principalmente no Acordo de Paz de São Francisco, em 1951. Então, ele sofreu proibições como, por exemplo, possuir forças armadas, né? Então, eles não podiam ter um grande pelotão de pessoas, né, membros das Forças Armadas, por exemplo. Não poderiam produzir, né, armas bélicas. Isso foi durante muito tempo, né? Então, vale esse importante destaque. Bom, é isso, gente. E acompanhem, porque vem nos próximos podcasts a gente vai falar um pouquinho sobre a criação da ONU, né? E um pouquinho sobre a Guerra Fria. Então, se cuidem, continuem usando máscara, tomem vacina, voltem para a segunda dose e até mais. Um Tchau. abraço a todos, se cuidem. Tchau, gente. Oi, gente. Meu nome é Larissa. Eu sou estudante de História do 8º semestre.